Hello, how are you doing? I'm driving at this moment and I'm waiting for our Super Master Blaster Inviter, nossa convidada de hoje, que é a Dai Soares. E a gente vai fazer uma aula super master legal de dicas de como falar inglês com velocidade e segurança. Tô chegando aqui no local para parar o carro e conversar com todos vocês, ok? Então, vocês que já conhecem a gente vão ter as dicas sobre medos, bloqueios, por que não vai pra frente, por que não vai pra trás, né? E a gente vai conversar com a Dai, que é Empreendedor and Businesswoman nessa área feminina também. Então, a mesma coisa que ela foca lá de autoconfiança, autoliderança, aquela pessoa que precisa chegar lá, seja fazendo um vídeo, tocando a sua empresa, tocando a sua louça, tocando a sua cama pra frente pra falar inglês, pra emagrecer, pra todas as áreas da vida. É engraçado, porque tudo é igual. Eu tenho alunos que têm segurança lá na plataforma e quando vai ver, na verdade, ele tem segurança também com o vizinho, de pedir uma xícara de café, tem insegurança com o marido de falar, querido, não vai dar mais assim. Tem insegurança no pessoal e traz pra língua. E descobrindo isso, junto com o coaching motivacional, a gente resolveu fazer essas parcerias agora e hoje a gente vai dar dicas de segurança e velocidade na sua vida pessoal e também na língua inglesa, que uma linka com a outra. Então vou chamar a Dai para ela se apresentar aqui pra gente, uma pessoa muito especial, é uma fofa, e ela vai falar um pouquinho também sobre o lance dela de barra de axis, que é top, já fiz barra de axis na minha vida. Hello, Dai! How are you? Como é que você tá, querida? Que honra! Uma honra estar falando com você, uma mulher de barra de access, é uma mulher que já voa, né? Tem que ajudar as outras a voar. Vamos voar todas juntas. É uma honra falar com você. Enfim, acabei conhecendo a sua história através da Fiorella e acho o seu trabalho incrível. Fiorella é meu braço direito, foi minha gerente já na escola física, me ajuda muito e cuida do suporte. Você conhece ela da onde? A gente trabalhou juntas no hotel. Ah, que ótimo! Esse hotel é uma super top. Ô, Dai, me conta um pouco, você tem quantos anos? Tenho 27. Ai, que ótimo! E você trabalha com o quê, Dai? Atualmente eu atuo como terapeuta, sou educadora também, trabalho com marketing digital, tenho algumas plataformas também com alguns cursos, mas Essa atualmente arte com as figurinhas, você que fez essa arte com as figurinhas sim, eu nossas? faço. Aí sim, eu não sei fazer isso aí não, hein? Eu tenho que pagar para fazerem para mim. Não, eu adoro fazer. Peguei um gosto pelo marketing digital, enfim, mexi um pouquinho nessas ferramentas, eu adoro também. Ô, Dai, o que você entende da galera, das mulheres? Tô parando o carro agora para começar a aula, né? Aham. Nossa, eu já tô com o carro parado na próxima aula que eu vou entrar da 1h30, daí eu já fico aqui. Olha que Me incrível. conta, agora parei com a galera pegando meu pé. Ah, teacher dirige falando, né? Isso é tudo doido. Ô, Dai, me conta uma coisa. Essas mulheres que você atende, o que você acha sobre a segurança delas para lidar com o empreendedorismo, vida pessoal, vida profissional? O que não leva a pessoa a ligar uma câmera e se mostrar, ou falar uma língua, ou se jogar de uma montanha para um namoro, para um trabalho? O que é, Dai? Me explica. Crenças, bloqueios emocionais e principalmente coisas familiares. Então, quando eu falo de coisas familiares, quando eu estou falando de coisas familiares, estou falando de padrões familiares que a gente herda, dos maus hábitos que a gente tem e a gente nem percebe geralmente, mas essa questão do medo e desse bloqueio que a gente tem está totalmente ligado a tudo que a gente não vê e que está acontecendo na nossa vida, assim. Então, por exemplo, a gente herda muitos medos, muitas crenças das nossas famílias, enfim, ou até mesmo de relacionamentos antigos ou algum relacionamento que a gente já tem. E a gente não percebe, acaba levando a vida, empurrando a vida com a barriga, né? A vida não anda, as coisas não dão certo, o medo paralisa a gente completamente e a gente acaba que não faz mais nada. Então, quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu comecei a fazer alguns cursos, fiz cursos de coaching, comecei a fazer psicologia e quando eu conheci a terapia com Axis,
Era isso que faltava na minha vida, porque eu já tinha me libertado de vários padrões, porque eu sou um pouco rebelde. Interessante ponto de vista que eu sou um pouco rebelde. E Você aí é a eu já ovelha negra da família, que fala que é a ovelha sempre. negra que dá o... Tchau, Sim, galera. Você é diferente de vocês. exato, a ovelha negra da família. Sempre fugi um pouco dos padrões em relação ao comportamento, em relação ao modo de pensar, mas me levaram a inúmeras experiências diferentes, inclusive ótimas experiências, outras nem tanto, mas que todas serviram para algum tipo de aprendizado. E quando eu conheci a terapia com a barra de Axis, eu falei, gente, era isso que faltava para terminar de quebrar os padrões e algumas crenças que eu ainda tinha também. Então, Eu quando a fiz, gente né? fala Eu fiz essa barra aí uma vez. maravilhosa, Eu fazer percebi que eu tava fazendo igual a minha mãe. Eu julgava a minha mãe e eu e tava fazer fazendo as igual. coisas igual ela. Falei, pera um minutinho, deixa eu fazer essa barra aí. Meu, me libertei, me deu um foguete. Foi quando eu comecei a gravar uns vídeos. Porque eu era física, dava aula só de 1 para 1. Uhum. Pra abrir pra câmera, pra abrir pros haters, né? Que tem os que amam, tem os que odeiam. Pra abrir Sim, sim, não pra tá fácil. crítica, pra abrir pro meu. E foi assim, a hora que eu fui, jorrou esse universo, né? Vem mesmo. As E coisas no inglês, começaram a fluir, né? inglês também, viu, Dai? A galera que se liberta da opinião do outro, estira essas crenças, ela flui no inglês, que é coisa de louco. Tem uma aluna Sim. minha evangélica, super tímida, ela não conseguia, mas nem em português falar. Agora ela põe vídeo em inglês, faz oração, coisa de louco, meu. Que incrível, que incrível. E, por exemplo, quando a gente fala das barras de Axis, ainda é muito novo aqui no Brasil. Vai fazer quase 5 anos que a barra de Axis existe no Brasil, mas já existem. Opa, tá voltando aqui minha tela. Mas já existe as barras de Axis, já é feita em 174 países. Então, assim, não é uma novidade, não é uma coisa que começou ontem. Já é uma terapia feita e praticada há um bom tempo. E aí eu resolvi unir a terapia com a psicologia, porque a psicologia a gente trata mais de uma parte comportamental, a gente consegue fazer um acompanhamento, mas a terapia com a barra de Axis a gente consegue quebrar os padrões, consegue tirar os medos, enfim, a gente consegue avançar de uma forma mais leve, mais clara, a gente consegue ter clareza de tudo que acontece. Meu sonho é fazer psicologia. Eu tô Ai, com 40 faz. anos, será que ainda dá? O que você acha? Sempre dá. Sempre dá, sempre tem tempo, não existe idade, não existe limitação. Depois que a gente começa a fazer as bases, depois que a gente começa a entender como funcionam as coisas, a vida, as coisas começam a fluir de uma maneira completamente leve e diferente. Porque antigamente a gente conseguia, enfim, éramos a ovelha negra da família, a gente consegue resolver alguma situação, enfim, se impor mais. Só que não era tão leve, não tinha tanta clareza em relação às coisas que queria ou até mesmo as coisas que eu iria fazer. Então, a terapia com a barra de Axis é uma coisa que revoluciona a vida de qualquer pessoa. E Então, mas principalmente para quem não sabe nada disso, a pessoa fala, né? Porque já acha que é religião e já tem tal. um preconceito, Eu realmente eu divido os meus alunos entre as pessoas que têm segurança e facilidade, que são as pessoas que elas conseguem tudo já na vida, não é só o inglês, Sim, entendeu? sim. Elas falam, eu quero um namorado, pá, agora eu vou casar com um cara bom, pá, agora eu quero aquele emprego, pá, agora eu vou falar inglês, pá. Esses Já são tem 50%. Tem os outros 50% que tem essa dificuldade. Ah, mas será? Ah, mas e o medo? Até como eu não sou assim, a minha tendência é colocar para baixo, mas é uma população, é uma porcentagem muito grande. Meu marido, por exemplo, né? Aquela pessoa que está na Eletropaulo, que aqui em São Paulo é Eletropaulo, mas tem Light em outros estados. Outros nomes. 20 anos e não sai, entendeu? Porque é o medo do novo, do desconhecido, vamos ficar aqui. Senta na mesma cadeira da mesa de jantar, completamente diferente de mim. Não gosta da inflexibilidade de falar uma língua para ele, viajar, a primeira viagem internacional dele, ele chegou branco, ele é negro, ele chegou branco no Meu país. Deus. Gente, você sabe que em relação ao inglês, a gente tocou num assunto bem importante, né? Eu já aqui fazendo um desabafo da minha experiência em relação ao inglês e em relação às crenças que eu tinha antes. Trabalhava no hotel, trabalhava numa multinacional. E aí, sim, né? O inglês era uma coisa requerida, né? Na verdade, acho que em todas as áreas já, mas principalmente para quem trabalha com o mundo todo, com pessoas de vários países, enfim. E aí eu tinha um imenso bloqueio, porque
eu precisava estudar inglês porque a empresa exigia, não era porque eu queria. Então eu não tinha clareza enquanto o inglês, então era sofrido, sabe? Era doloroso fazer. Obrigatório. Nossa, era exatamente, era uma coisa obrigatória, eu não estava ali fazendo ou estudando. Eu sempre achei que o inglês era importante e necessário, mas naquele momento não era leve, sabe? Era uma coisa que, nossa, todo mundo tem, um precisa fazer, enfim, essa questão de cargo, enfim, de empresa mesmo. E aí Mas depois, chegaram a pedir para você, ó, tem que ter inglês, ou você percebeu que se inglês você ia rodar? Como que foi? os dois. Os dois caminhos. Mas aí eu entendi que muitas coisas não eram para mim. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho clareza de que se eu sou obrigada a fazer, não é para mim. Tudo que eu faço, eu tenho a plena convicção de que é para mim, é porque eu quero fazer, é porque eu escolhi fazer. Tanto é que eu estudo inglês por aplicativo, só assisto coisa legendada, enfim, eu tenho até pavor de de ver um filme dublado. Como eu já tô acostumando o ouvido, né? O listening, então quando eu começo a ver alguma coisa dublada, eu falo, gente, coisa horrível, tira isso. Não é pra Nossa, mim. Mas a gente muda, o é. comportamento muda, o padrão de comportamento muda, as nossas crenças vão mudando. As crenças que limitavam antes não limitam mais. Então, em relação ao inglês, tanto em relação ao empreendedorismo, é completamente fundamental perder as barreiras, perder essas crenças, enfim, perder o medo, mas tanto é que algumas pessoas perguntam, né? Quem pode fazer e quem não pode fazer a terapia com barra de axis. Eu falei, gente, para fazer, a pessoa precisa querer. Então, assim, não dá pra gente impor ou, enfim, falar que a pessoa precisa fazer alguma coisa. De fato, como qualquer coisa na vida, ela precisa querer mudar de vida. Precisa querer dar um passo adiante, precisa querer, enfim, se especializar, falar inglês. Gente, não E tem, não como, tem como muito o que está fazer. lidando com adulto, não tem mais a mãe mandando para a escola, tem que fazer, ou vai fazer a Exato. barra, né? Você vai É querer fazer, diferente. necessita. Ou é a agulha no bumbum que tá batendo, ou é realmente porque quer, ou tem uma motivação. Mas normalmente é para fugir da dor, não é? Não é para fugir da dor, normalmente? Sempre é para fugir da dor. As pessoas não têm. O adulto, de forma geral, o maior medo dele não é a perca de alguma coisa, ou enfim, de alguém. O maior medo do adulto é de enfrentar o medo dele. Então, assim, é a questão de como ele vai se sentir, talvez inferior, frustrado, o medo que ele tem em relação às experiências. O adulto em si ele tem mais medo do que vai acontecer do que já aconteceu. Então, a questão da ansiedade, que é o que a gente vive hoje em dia, a gente vive sofrendo por algo que ainda não aconteceu e que a gente começa a projetar de uma forma que a gente não quer. Então, as coisas vai lá e acontece da forma que a gente não queria. E aí a gente começa a perguntar, a culpar o universo, culpar Deus, enfim, por uma coisa que a gente não queria acontecer, mas que a gente já estava projetando, porque é só isso que a gente pensa. Então, a gente precisa reeducar a nossa mente para pensar coisas boas, para realmente ter uma mente positiva, para de fato pensar no que a gente quer, para de fato querer ir atrás, e por mais que seja um pouco difícil, por exemplo, começar um inglês, por mais que tenha essa questão, a gente tem vergonha no começo de falar errado, né? Então, perder esse medo de falar errado, perder essa vergonha de querer começar alguma coisa ou até mesmo de recomeçar, porque eu conheço pessoas que começaram a fazer inglês por infinitas vezes, um ano, começou a fazer um ano, parou, depois começou um outro ano e parou, e começa a parar, e para porque tem vergonha, porque as pessoas começam a falar, poxa, faz inglês há tanto tempo e né, ainda não fala muito bem, enfim. A Essas questões cobrança, todas, né? Tem que a ter o cobrança. permitir-se, né, Dai? Exato. Permitir-se. Ô, gente, eu vou dar só um tempinho aqui falando oi pra galera que tá online, que é o Nitro Boy, Fiorella entrou, hello, Bruna, um beijo pro Luciano, Rai Rodrigues, Maiara, Carvalho, Bruninha tá sempre com a gente. Eu quero dar um beijo pra galera que entra, dá um oi pra gente e vai embora. O Instagram é brincadeira, né, meu? A gente entrega pra 1%. Sabe o que é 1%? Sim, mudou Coisa muita coisa no Instagram e não é mais a mesma coisa, infelizmente, né? Só 1% recebe a chamada. O pessoal depois, mas eu não recebi a chamada. Eu não sei nem como é que chama, não sei. Eu entro online e ele entrega para 10 pessoas. Coisa de Sim, louco. Ô, meus é só. amores, então, hoje a Dai tá aqui com a gente falando essas dicas, porque ela lida com empreendedoras, e eu achei que tem tudo a ver o pessoal com o profissional junto com a língua inglesa.
Que Sim, se não vai no medo, ou vai com medo mesmo, mas tem que ir, porque esse breque que a gente segura para não sofrer não faz a gente ser feliz. E exato. a Deixa parte, eu a lugar. parte da língua é automático, né? Você começou a falar e tá vendo que tá. Ou é tradução, que é uma metodologia ruim, ou é desmotivação, igual a Day falou, entrou numa, entrou em outra, tentou com um professor, tentou com outro, ou vem para a parte pessoal mesmo, que daí precisa dar um tapa, fazer uma barra, fazer um coaching, uma psicologia, se jogar Precisa, da montanha. A Fernanda falando, se precisa quebrar joga. essas barreiras. É É, fundamental. Então, por exemplo, em relação ao inglês, ao empreendedorismo, hoje de manhã, às 7h30 da manhã, eu estava vendo uma live de uma empreendedora que eu acompanho, que eu acho incrível, que se chama Patrícia Brasil. E ela tá falando de uma imersão só para mulheres empreendedoras em Dubai. Então você imagina, fazer uma imersão com inúmeras empreendedoras do Brasil inteiro, conhecendo as maiores empresas e a maior tecnologia que existe em Dubai. Então imagina o inglês nesse momento. O diferencial, a importância. Então, eu assim, existe. fui buscar US$ 1 bilhão em Dubai para fazer a Broadway no Brasil. Porque como eu era advogada, junto com o inglês e o comercial, eu sentei na mesa com sheiks árabes para Olha, brincar de falar de bilhão. Não era milhão, não. Milhão eles não conversam. Aí a gente gente, foi buscar 1 bilhão lá. Meu, eu me senti um cocôzinho, né? Porque eu falei, gente, o que é isso? Eles têm tanto dinheiro que eles precisam investir em alguma coisa. E aí lançaram esse projeto da Broadway no Brasil para comprar os teatros. Enfim, demora, né? Demora. E foram buscar. É coisa de louco. O café que a gente tomou, o hotel que a gente teve que encontrar o Sheik, depois pega um jato para encontrar o príncipe, que é o filho dele. É fora do comum. Eu não acredito que existe isso. E quem que está lá sentado na mesa é alguém, é algum merecedor, é algum vitorioso. Eu fiquei por um dia só. Eu é tenho que ir para inacreditável, sempre, né? né? Para sempre. E Não, aí a gente fala, por quê? Por que que nasce uma pessoa com esse berço ou atinge isso saindo da favela e o outro nasce num berço que ele vai precisar de 3 vezes mais energia para sair? Mas qualquer um sai ou qualquer um cai também, né, Dai? Como que é exato. essa força que a pessoa tem que ter na disciplina para se manter? Como que é isso? Porque senão cai mesmo. Do rico ao pobre cai. E tem essa, você falou tudo, essa questão das pessoas que nascem em berços de ouro, ou das pessoas que nascem em uma família, sei lá, de um nível de classe C, classe D, enfim, uma classe mais inferior, e que consegue elevar o padrão de vida, né? Consegue ter prosperidade, enfim. Tudo sempre está ligado aos padrões de comportamento que a gente herda das famílias. Tem pessoas que enxergam isso e sabem e conseguem mudar. A maioria não acredita nisso. Uma boa parte das pessoas acham que é bobeira, acham que não, acreditam em sorte, acreditam em, sei lá, enfim, coisas mais fúteis. Mas é real e verdadeiro o quanto a gente herda dos padrões. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que ela é conhecida. Ela é uma coach muito famosa aqui no Brasil também, não vou citar o nome, mas ela tinha um padrão, ela sempre elevava o padrão de vida dela e depois, em menos de 2 anos, ela voltava para o mesmo lugar. E ela nunca entendia. Elevava o padrão de vida e voltava para o mesmo lugar. Depois, como ela começou a fazer alguns tipos de terapia holística, fez Theta Healing, fez inclusive a barra de Axis, ela entendeu que o padrão das mulheres da família dela estava ligado a um nível superior de prosperidade, digamos assim, a um nível social de vida. E toda vez que ela chegava nesse nível, ela voltava para trás, voltava 2, 3 casas para trás. Para pertencer à família, para fazer parte diretamente. Para ter essa questão de pertencimento. Então, ela sempre voltava para o nível, para 2 ou 3 níveis inferior, né? Depois, quando voltava para o nível que ela queria, que era o nível que ela achava que ela merecia, ela voltava. E aí entra também a questão do merecimento. Ela achava que ela merecia, mas aí quando ela chegava lá, ela começava a se perguntar, começava a se questionar se era isso mesmo, porque era a única da família que tinha um nível de prosperidade e de riqueza. Era a única. Então, assim. Ela estava pecando, né? Dinheiro é sujo. Exato. Ela se sentia mal e ainda se perguntava, né? Será que eu mereço isso mesmo? Porque, assim, eu sou a única da família. Olha quando quer carregar a família nas costas, né? Eu ganho mais, eu tenho que levar todo mundo pra praia.
Exato. E aí ela começou a se perguntar, começou a fazer algumas sessões, e aí ela entendeu de fato aonde estava o X da questão. E aí tem mais ou menos 4 anos que ela elevou o padrão de vida dela e não voltou mais. Eu tava lendo, né? Vendo os vídeos dela falando sobre a vida dela, e ela falando que ela também não acreditava nessa questão de herdar os padrões da família, de ter essa questão de pertencimento da família, enfim. Mas Dessa... até o assaltante quer continuar assaltando para pertencer à família dos assaltantes, senão ele tá Sim, fora. Até na sim. negatividade a gente copia inconscientemente. Ó, vou te contar, Day, aconteceu isso em inglês também com a minha aluna. A minha aluna chegou num patamar que a gente chama de platô. Ela sabe tudo, mas não conseguia colocar na real. O Roserval tá aqui, a professora de inglês tá acompanhando a gente. Ele falou, é uma questão de valores, no pain, no gain, né? Se a gente não Sim, ganha, não faz, não acontece. exato. Mas tem esse negócio também voltado à família. Porque quando eu cheguei nela e falei, peraí, você sabe, mas não tá conseguindo falar. E aí, com a metodologia funcionando, fórmulas, tudo, e ainda não ia, peguei ela, falei, peraí, sua mãe fala inglês? Não, e sua avó também não. Para pertencer à família dos que não falam, eu me auto-saboto e falo, não posso, fala, vou humilhar, vou ser muito diferente, vou me desconectar, não vou ser amado. Você acredita nisso? Você faz uma lavagem cerebral para a mulher poder desgringolar, né? Gente, mas é exatamente isso. E assim, de modo geral, fazendo uma pesquisa rápida, assim, eu sou fã desses tipos de pesquisa, de números, e aí quase 80% da população a nível mundial não acredita nessas questões de comportamento que a gente herda. E, gente, quando a gente começa a reparar numa criança, por exemplo, como ela se comporta, a maneira como ela fala, é só olhar todo o comportamento dela e olhar para a família, gente. É um espelho. Então, assim, até os 7 anos, a gente vai herdando todas as crenças, todos os medos que a família tem, todas as coisas que a família ensina e que faz, a gente aprende e leva para a vida. Então, ontem no parquinho, a mãe falava no parquinho para a filha, não corre, senão você cai. Meu Deus, minha filha corre, vai onde ela quiser. Onde ela quiser. E a mãe falando isso quase cai. Veio no meu ouvido, minha mãe falou isso para mim, eu não corro até hoje, que eu tenho medo de cair. Pô, meu, olha que crime. Que pesado, né? Como uma criança cresce já criando padrões limitantes de que ela não pode correr, enfim, de que ela não pode se divertir porque vai se machucar. E a vida, de modo geral, vai... Na primeira palavra em inglês, vai falar uma cor. A gente não lembra, mas falou blue, falou green, e aí alguém falou, não é blue, é blue, falou errado. Bloqueou, não fala mais. Tem aquele sentimento de vergonha, de frustração por ter falado errado. Um irmão mais velho, eu já sei falar, você ainda não, mas peraí, o outro tem 7, o irmão mais velho tem 10, mas você escrever você ainda não. Fica na cabeça, a gente acredita, bloqueia. E aí, por exemplo, essa questão de não levar a sério os padrões e a maneira como a gente se comporta ou reage com o outro, para as pessoas não levarem isso a sério, que tem tantas crianças com ansiedade, com medo, a questão da síndrome do pânico também, ela paralisa muitas pessoas por um sentimento ou por comportamento. Então, por exemplo, essa questão de que não corre porque senão você vai cair, uma criança com padrões mais elevados e com enfim, mais sutil, ela vai levar isso pro resto da vida se não for cuidado. Então, por exemplo, não posso fazer nada rápido, eu não posso ir rápido numa empresa, minha carreira não pode decolar, eu não posso aprender um idioma rápido, porque senão eu vou não existe. Exato. Só não existe. Exato. E aí, por exemplo... elas não lembram de onde veio, viu? Porque é inconsciente. Não, quando fica triste, bloqueia, né? Fala, não lembro da minha infância. Porque sofreu, né? Chorou. Eu vejo pela minha filha, depois que eu fui mãe, as coisas mudaram do jeito de eu pensar. Porque sofre mesmo, uma criança de 3 anos, ela sofre o tempo todo, qualquer frustração, sofre mesmo, chora de lágrima. E ela ainda está criando as crenças dela, de modo geral, até os 7 anos a gente vai aprendendo, mas, por exemplo, com 3 anos, ela vai observar todo o comportamento seu e do pai, dos amigos, enfim, da família, e aí a gente é muito influenciado nessa fase, né? Tanto na questão positiva quanto na questão negativa, principalmente dos maus hábitos, né? Porque a gente não vê, por exemplo, se não é o nosso cônjuge falando, enfim, a família falando que a gente tem um mau hábito, a gente não percebe, porque a gente faz de forma automática.
Então, a gente não consegue reparar, não consegue trocar um hábito ruim por um hábito novo, se um outro não aponta pra gente. A não ser que seja algo muito forte que de fato atrapalhe a gente, sei lá, na vida pessoal ou na vida profissional. Mas se for um hábito de nível, digamos, mais leve e que seja ruim, se a outra pessoa não fala, a gente não vê. Mas uma criança na idade de 3, 4 anos, ela observa muito bem. Então, assim, ela ainda está em fase de aprendizagem. Então, tudo que você fizer, ela vai fazer junto. E essa pessoa que eu acabei de falar, da questão do comportamento, ela tem uma filha também, ela tem 7 anos. E ela falou assim, tudo que agora eu sei, tudo em relação a padrão, eu liberto a minha filha de tudo. Então, por exemplo, assim, a questão do comportamento, ela falou assim, eu faço 2, 3 vezes na semana um café da manhã, um almoço surpresa para minha família, para minha filha. Então, eu levo o café da manhã na cama para ela, eu ensino tudo que eu acho que vai favorecer ela, tudo que eu acho que vai fazer ela feliz, ou que ela pode fazer uma outra pessoa feliz. E na semana passada foi aniversário do marido dela, que é padrasto, né? A menina, com 7 anos, acordou 5 horas da manhã, fez um café da manhã com tudo que ela podia fazer, tudo que estava no alcance dela, e levou na cama pro pedaço dela o café da manhã, de feliz aniversário. Então, assim, Você ela acha falou assim, que essa cópia aí dos pais tem a ver total, assim, digamos, em porcentagem, assim, porque tem o que é o contrário do pai e da mãe, que é o rebelde. Ele vê a sim, insegurança e fala, não, eu vou ser seguro. exato. Qual porcentagem você acha assim? Metade copia, metade descopia? Como que seria isso aí? Nossa, bem menos a metade. Chutando, na última pesquisa que é bem antiga, que foi feita em 2008 ainda, que é bem antiga, não está atualizada, menos de 15%. É diferente. Então, 75 vai falar, minha mãe não viaja internacionalmente, eu também não vou viajar. Exato. Não falo inglês, eu também não vou falar. Exato. Tem a questão do pertencimento e tem a questão de não se sentir parte da equipe, parte do ninho ali, sabe? Do ciclo social. A gente fala muito de bolha social, então, por exemplo, na escola, todas as minhas amigas usavam fichário rosa, ou todas as minhas amigas, enfim, sei lá, faziam babyliss no cabelo. Então, se eu não fizesse, eu não pertencia àquele grupinho. Com a família acontece da mesma forma. Então, por exemplo, a questão do nível social, a questão de falar inglês, a questão de fazer uma viagem internacional. Então, por exemplo, se a minha família nunca fez e eu fizer, eu não vou fazer parte dela, né? Eu vou desmerecer a minha família, enfim, eu vou ser muito mais do que eles. Aí vem a questão do pertencimento, do merecimento, o auto-julgamento em relação a estar fazendo uma coisa que pra você é bom, é importante, mas que depois você acaba se sentindo culpado, sabe? Então, aqui, ó, o Roserval tá falando, e o fator genético tem a ver? Pode levar a mudança de trajetória de vida de uma pessoa, o fator genético? O fator genético, não. Quando a gente fala de fator genético, a gente associa mais a uma parte física e corporal, enfim, de saúde. Porém, eu sou acho que um exemplo, né, de vida aqui. Há 4 anos atrás eu tive trombose na perna. E foi uma coisa assim, né, super nova, trombose. Fiz inúmeros exames, eu me senti um ratinho de laboratório, fazendo vários exames para saber. E todo mundo falava que era ou anticoncepcional ou era uma herança da família. Tanto essa questão de saúde, a gente fala de genética, a gente, né, associa mais a questão realmente do físico, da saúde. Existe sim, porém ainda é muito fantasiosa, principalmente em relação ao comportamento. Então, por exemplo, acontece coisas no nosso corpo que a gente nem imagina, mas é porque a gente não cuida bem dele, como eu não estava cuidando bem do meu. Então, a gente acaba associando, então, por exemplo, varizes. É emocional, porque esse negócio... Completamente. Então, por exemplo, varizes, que é uma coisa que não fala hereditária, estria, celulite, enfim. Minha família tem muitas, mulheres da minha família tem. A Anitta teve trombose, é emocional. Emocional. É que a gente não quer ver. Eu fiquei gripada, eu já vejo. Tô triste, vou ver o que é. Porque eu não fico doente. Minha filha falou pra mim assim, Dai, mamãe... eu vou ficar dodói. Falei, cancelado. Quem falou isso pra você? A vovó, porque eu tomei gelado. Gente, olha. Anos, toma gelado há 3 anos e não vai ficar doente. A filha gente, doente, vai ser internada. Eu já coloquei na cabeça dela a palavra cancelado. Eu mando os alunos olharem pro espelho e falar, eu vou falar inglês. Eu domino inglês, o inglês não me domina. Eu domino a doença não me domina.
Você tem Exato. que olhar para ele e falar, o que, que é necessário fazer para falar inglês? Sentar o bumbum na cadeira e estudar de 20 a 50 aulas. Essa é a trajetória que alguém fez. Ninguém quer pagar o preço, todo mundo quer falar inglês, quer viajar, quer fazer dinheiro, mas não quer pagar o preço do processo. Então, eu vou fazer você falar inglês, a barra de access vai te levar lá, você vai conseguir, mas o que tem que fazer? Tem que sentar, tem que falar a sua vida, tem que assistir a aula, enfim, né? Exato. O que tem que ser feito, o ser humano não quer pagar o preço, aí ele não decide. Ele não decide fazer a barra, ele não decide falar o inglês, porque ao decidir ele vai ter que pagar o preço. Decidi emagrecer. Eu tenho que parar de comer o docinho. Acabou a coca. Até eu subir na balança e ver meus 5 quilos a menos. Então, a hora que a gente decide, vai ter que ter ação. E a maioria, eu vejo isso claramente há 23 anos nos meus alunos. E é inacreditável, Dai, como isso refletiu da vida pessoal e profissional deles. É batata. O aluno no áudio da pronúncia começa... Eu já percebi. Eu já vou lá, uns até choram a hora que corrige. Não gosta de ser corrigido, né? Peguei uma juíza que não gostava de ser corrigida. Ela chorou na hora que eu corrigi ela o verbo to be. Então tem de tudo. E aí a aluna tá com aquele problema, eu falo, você tem dor de cabeça? É batata. Porque é pessoa com autoestima, que autocrítica muito forte, eu não posso errar, perfeccionismo, ela tem medo de errar a pronúncia, ela nem manda o exercício, com medo de errar. É perfeccionismo elevado. E aí é batata, dor de cabeça, porque essa autocrítica interna, pressão interna, eu preciso, eu tenho, é dor de cabeça na certa, né? Se for falta de contato, é isso. E aí você tocou no ponto fundamental, que é a questão do processo. As pessoas acham que chegar lá é onde a vida vai revolucionar, é onde tudo vai acontecer, enfim, vai viver mil maravilhas. Mas não, gente, não é chegar lá. Por exemplo, sei lá, ter uma carreira de sucesso, que é o ponto alto da vida, né? Digamos assim. Então as pessoas acham que a vida tudo vai acontecer e ela vai ser imensamente feliz quando chegar lá, naquele objetivo que ela tem ali de vida. Mas não, a vida acontece durante o processo. Então, se você não está disposta e disponível, não aceita, né, participar e aprender com tudo que acontece durante o processo, e aí você não aprendeu nada, né? Você vai chegar lá imensamente infeliz, triste, porque quando você chegar lá, não vai ter aprendido nada, não esteve aberta o suficiente para aprender o que tinha que aprender durante o processo. Porque chegar lá é uma coisa muito fácil. Você pode chegar lá completamente vazia de conhecimento, de autoconhecimento, enfim. Mas se você não estiver disponível a aprender durante o processo, que é onde a gente mais apanha, obviamente, apanha de um modo geral, para ficar onde mais... cresce mais, né? No processo. Para aprender mais rápido, mas durante esse processo é onde a lagarta, né? É justamente o processo que a lagarta faz para virar borboleta. Então, por exemplo, as pessoas não querem viver a parte do processo, o tempo que o casulo tem para se abrir. Então, assim, isso dá medo, isso paralisa. E aí as pessoas só pensam em chegar lá. Então, tanto a questão do inglês. Eu vou aprender inglês, vou ficar estudando, mas eu não vou mandar o exercício para a professora, porque se ela corrigir, vai estar errado, enfim, eu vou me expor, vou passar vergonha. Tem toda essa questão, principalmente com uma classe com mais pessoas, porque eu já estudei numa classe com mais pessoas há muitos anos atrás, e aí tinha isso também, eu não tinha vergonha de falar errado, mas numa classe de 12 pessoas, que foi quando começou, 8 não falavam porque tinham vergonha. E eram adultos, tá? E a maioria, e os outros eram adolescentes. Então, assim, o professor falou assim, eu tenho muita dificuldade e eu não confesso que eu não gosto de trabalhar com adulto, porque o adulto tem dificuldade para falar, ele tem vergonha de se expor. Então, já aconteceu também de quando eu fazia nessa época, o professor falou assim, olha, um aluno, um adulto, veio me chamar a atenção e foi reclamar lá na administração porque eu chamei a atenção dele na sala. Porque eu corrigi ele na sala. Então, assim, o adulto realmente tem inúmeras limitações. Pois é, o adulto tem muitas limitações, tem muitos medos, muitos padrões que limitam, enfim, a crença de modo geral paralisa muito, né? E até a pessoa reconhecer isso custa muito, né? É uma dor, assim, imensurável. Mas aí sofre no relacionamento, sofre pra beijar na boca, pra trepar, pra fazer dinheiro, pra ganhar, pra fazer um emprego, pra língua, não fala inglês, não viaja. Meu Deus! O que precisa acontecer pra
uma tragédia para a pessoa acordar. Geralmente eu fui no assim. sofrimento, viu? Não era assim, não. Eu fui no sofrimento. Eu tô com 40, com 20 eu era uma babaca. Não Tá acreditava em mim, não me achava bonita, não me achava potente. Dava aulinha por R$ 16 nas escolas pequenas, era ótimo. explorada. Então, todo mundo tem essa trajetória. Eu fiz a minha história, a gente tem que fazer, né, Dai, a nossa história. Sim. Você fez inglês só em grupo ou já fez particular? Fiz só em grupo, nunca fiz particular, não. Particular era só eu e o celular mesmo. E essas pessoas do hotel que você conheceu, as pessoas que falam inglês, que você conhece, elas fizeram particular, grupo, morou fora, o que elas fizeram para falar inglês? Boa parte fez Sabe? particular. Boa parte fez particular. As pessoas têm medo da exposição. Personalismo é muito importante, ser É, personalizado. Ser não, generalizado. Vamos tacar o diferente. verbo subir para todo mundo, não dá. Cada um vai pegar de um. Existe os níveis de conhecimento e existe os níveis de que as pessoas estão acessíveis para aprender. Então, por exemplo, numa turma de 5 pessoas ou 6 pessoas, sempre tem as pessoas que estão mais dispostas a aprender, que não tem vergonha, e sempre vai ter um que tem mais vergonha, que é mais tímido e que tem medo, tem mais medo da exposição. Então, os níveis, né, no meu interessante ponto de vista, os níveis de aprendizagem é diferente. Então, por exemplo, se a pessoa não tiver juntar todo aberta, mundo numa sala só. Isso aí é um crime. O professor nem consegue manter a matéria em nenhuma escola. Das mais de 12 franquias que eu trabalhei no início de carreira, não dá, simplesmente não dá. Dai, essa divisão das escolas físicas que vem de 1990 aqui no Brasil, que foi o auge, e agora depois de 2000 os professores particulares, e agora de 2020 os online, existe um processo de qualidade e velocidade, porque antes era 6 anos, depois foi para 3. A gente está conseguindo diminuir o tempo por causa da metodologia que cada professor consegue fazer a sua. Tem professor que ainda copia das escolas, mas tem professor que desenvolve. E isso é super importante porque combina. Então, aquele professor que dá comigo, é ali que você tem que ficar. Tem um professor mais calminho, tem aluno que diminui a velocidade do meu vídeo, porque eu falo mais rápido, aí se dá bem, tem aluno que fala que eu sou louca, não me vê nem no corredor da escola, já fala, essa Twitter é doida, aí não quero. Tem aluno que gosta, então a gente vai lidar, vai falar com o público que bate com a gente. E esse resultado, tanto na vida pessoal, de querer andar com as águias, se eu cisco com as galinhas, ao me conectar com as águias, eu me sinto galinha ainda, é melhor eu voltar para o meu ninho e ficar, né? Porque ali eu me conecto. E aí eu vejo as águias voando, você faz parte de uma mesa dessa, você flui. Aqui na cidade, você é de São Paulo também, né? Sim, sim. Você vê as empregadas domésticas das periferias, Zona Leste, Oeste, Sul, quase todas. É muito interessante o nível que elas sobem. Elas começam a falar um português melhor, elas se vestem melhor, elas pegam o busão, levam a marmita delas, às vezes porque a patroa nem dá a marmita, né? Sim. Mas elas têm um nível melhor, as empregadas domésticas. Por quê? Elas estão andando com as águias 70% do tempo delas. Elas levam a organização e a decoração para a casa delas, elas copiam as patroas. Isso é ótimo! Depois ela já vai querer fazer uma unha, fazer um curso de manicure, depois ela já abre um salão. E ela vai subindo, ela vai galgando, entendeu? O primeiro step, eu limpei quarto nos Estados Unidos, cortei grama, tirei neve da porta da casa de milionário, e eu dava bem uma bisoiada no que os milionários estavam fazendo, porque eu queria chegar lá. Né? E tem todo esse eu quero e eu vou conseguir, seja o que preciso for. Não é e se? E se? Ai, será? Talvez. Não, eu vou fazer o que for necessário. E aí o pessoal vê a sua dica, o seu post e fala, eu vou melhorar. Vê a minha dica e fala, eu vou falar inglês. Não é por aí. Tem um procedimento por trás disso, de começo, meio e fim, metodológico. No caso o seu é barra, é psicologia, no meu é inglês, no da outra, que vai levar ao topo da montanha. É a trilha que está mais fácil, já foi aberta, a mata já foi aberta com o nosso facão. Você falou, ó, é por aqui, deu certo com essa, quer vir? Agora, ó, é inacreditável o ser humano quer fazer a volta na montanha, fazer outras trilhas, pegar 3 trilhas, fazer ao mesmo tempo. Exato. Olha pra trilha e fala, hoje não, amanhã eu vou ver.
Quem sabe Rosivalda daqui falou 2 aqui anos. em relação a que a família tem que saber lidar com o empoderamento. É exatamente isso. Existem muitas famílias, a minha família hoje em dia também já, né, sabe lidar comigo de uma maneira diferente em relação ao comportamento, mas existe sim. É que na minha família também existe também muito uma questão de respeito em relação aos outros. Mas Nossa, existe isso é sim, maravilhoso, parabéns, porque mas existe difícil, sim, hein? Uma família assim. existe sim uma questão do isolamento em relação a um membro da família, por exemplo, que se comporta de uma maneira diferente dos outros. Então, por exemplo, essa questão de respeitar o empoderamento de cada pessoa, a visão de cada pessoa, não acontece com frequência, infelizmente. E é por isso que existem tantos adultos, assim, encurralados, enfim, que não conseguem alavancar a vida, ou que sobem, depois voltam, e ficam nesse processo, nesse looping, né? Que a vida começa a virar um círculo e ela não sai daquele círculo virtuoso. E aí fica, e quando sai, e quando se desprende dessas limitações, desses padrões, e até mesmo do julgamento, do auto-julgamento, que era uma coisa que eu tinha muito na minha vida também, que era o auto-julgamento, eu estava muito mais preocupada com o que eu tava. Eu nunca fui de me preocupar com a opinião alheia, mas eu me julgava demais. Então, assim, não podia errar, tinha que tomar cuidado com isso, tinha que cuidar daquilo, enfim. E todas essas questões também me prenderam por muito tempo. E até eu saber aonde estava o erro também demorou um pouquinho. Mas todo esse processo me fez, enfim, ser a pessoa que eu sou hoje, me fez conquistar as coisas que eu tenho hoje também. Mas Então, e seus irmãos, eles não falam assim, pô, teve a mesma educação e essa aí voou? Essa aí, né, foi e a gente ficou? Os irmãos não, o irmão é fogo, né? tem essa questão que muita. Eu nunca ouvi deles, mas, por exemplo, eu ouço das pessoas em relação a são irmãs, porque eu tenho um irmão, uma criança, não é criança, né? Uma adolescente de 12 anos, e uma irmã que é mais velha, 1 ano, quase 1 ano. E aí tem essa questão, todo mundo fala assim, nossa, mãe, filha e da mesma mãe do mesmo pai, mas são super diferentes. Eu falei, gente, mundos diferentes, sentenças diferentes, visão diferente, independente de ser criada na mesma família, de pertencer à família ali, de modo geral, quando a gente tem não só uma vontade de vencer, ou de crescer, ou de, enfim, de expandir na vida, de modo geral, quando se tem essa vontade e sabe aonde estão as nossas crenças e as nossas limitações, a vida começa a fluir de uma forma completamente diferente. E, por exemplo, de modo geral, a nossa família sabe onde está o erro, mas não é todo mundo que gosta de mexer. As pessoas não gostam de catucar na ferida. Então, cada um ali no seu, enfim, no seu momento de crescer, de evoluir. Então, um começa a falar inglês, aí o outro faz também outro curso, ou o mesmo curso. Ou a amiga fala, ai, louca, e tá ligando para a mesma professora para fazer, né? Uhum. Tem também um lance de inveja? Vamos falar a real. Sim. Rola um lance de inveja também? Em relação à família? Sim, com certeza. Existe, quando a gente sai de um padrão, de um modo geral, quando algum membro da família sai de um padrão, existe a questão do isolamento, que as outras pessoas, os membros da família começam a te enxergar de uma maneira diferente. E aí existe o padrão de inveja, o sentimento de inveja, a questão de isolar mesmo. Por exemplo, a gente vai isolar a Graziella, porque ela começa a falar inglês e ninguém da família fala inglês, então Graziella é metida, Graziella vai não é uma comprar, pessoa... tem essa também, vai comprar um apartamento? Não compra não, vai entrar em dívida. Olha, Exato. não, vai falar inglês? Não, aí não dá certo não com essa escola. Aí vai fazer barra, ih, estão te enrolando, Sim, isso é tão comum, porque, por exemplo, e aí, no empreendedorismo, de modo geral, existe um paradigma muito famoso, muito conhecido, de que quem começa a empreender fala, eu não tenho o apoio nem dos amigos e nem da família. De modo geral, é verdade esse bilhete. Então, por exemplo... louca rica, né? Tem dinheiro, louca rica. Sou louca, mas sou feliz. Melhor que ser normal, depressiva. Exato, exatamente. E tem essa questão de, por exemplo, vai procurar um emprego formal, porque é seguro. Nessa pandemia, as pessoas viram que o emprego formal não tem nada de seguro, né? Mas, então, por exemplo... Acabou, pelo amor de Deus, gente. Acabou CLT. Hello, quem tá nesse planeta ainda, acabou CLT. Vamos assumir. Exato. E aí, por exemplo, vem o pessoal e fala assim, eu não tenho apoio nem da família, nem dos amigos. Aí uma frase que é imensamente clichê, que eu vi muito nessa pandemia é,
As pessoas, os meus amigos preferem apoiar famosos que eles não conhecem do que os próprios amigos. E, de fato, tem essa questão da bolha, né? Quando você sai da bolha, você vira uma pessoa estranha. Eu senti muito na pele isso. Muito, 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 muito. E aí eu comecei a entender, comecei a separar o joio do trigo, né? Porque quando a gente tem a clareza do que quer e do que a gente sabe que é melhor pra gente, a gente começa a separar, de fato, quem é amigo, quem não é. A gente entende que a família também tem medo que a gente se decepcione, enfim. Que aconteça alguma Parece coisa. que tem que eu chegar no auge de sucesso para perceber isso, ou tem que ir numa falência de perda de alguém, de amor, de dinheiro, para poder descobrir isso, né? No meio você não descobre. A galera que tá com você quando você tá naquela, né? De copo. Amigos do copo tá fácil. Para de beber para ver se continua. Amiga da malhação, para de malhar. Amiga da facul, para de ir na facul para ver. Exato. Aí tem essa questão do ciclo, né? Do pertencimento do ciclo, de você sair daquela bolha ali. Então, quando você começa... Eu vou dar um super exemplo. Então, por exemplo, quando eu comecei a participar de eventos de desenvolvimento pessoal, cursos de coaching, nossa, mas eu ouvi tantas piadas, gente, tantas coisas que se eu não tivesse tanto uma autoestima boa quanto um desenvolvimento já avançado, eu teria ficado muito mal. Mas como eu sou eu, como eu já estava desperta para muitas coisas, não me afetou em nada. Mas se fosse em um outro momento, se fosse com alguma outra pessoa, essa questão e essa crítica das pessoas que são mais próximas, dos amigos principalmente, teria me afetado demais, teria me paralisado, sim, sem dúvida. Como eu já vi acontecendo com pessoas que eu conheço. E aí, por exemplo... Mas tem opinião de tudo quanto é lado para tudo. Sim, até quando você vai ter filho, quando você vai ter o segundo filho, quando tudo. você vai casar, quando você vai empreender, quando você vai falar inglês, tem opinião, viu? O pessoal das baias, das multinacionais, é baia agora, né? Antigamente era uma sala para cada um, agora é baia. Aí baia. Fica o cara da baia do lado, você tá fazendo aonde o inglês? Aí fica ouvindo, você tá fazendo exercício, ou perrou, hein? Perrou. Então, o ser humano, ele tá ali para aplaudir o erro. É triste isso. E aí afunda mesmo. Se você não tiver com o balão cheio da motivação, né? O Daniel Godry fala isso. Balão cheio da motivação. Segue o Daniel Godry, ele é ótimo. Ele tem umas palestras conhecidas no YouTube, ele já põe vídeo desde 1990, 2000 no YouTube, ele já estava... Acho que nem existia 2000 ainda, mas ele foi o primeiro. E aí ele fala, balão cheio, ninguém te murcha. Agora vai ficando junto com o balão murcho que você vê. Vai ter uma hora que você chega lá, você chega numa nova empresa, o cara fala, aqui o ticket tá mal, hein? Você tá novo lá com o gás, querendo mudar a empresa, e o cara fala, aqui paga mal. Paga mal, mas ele tá lá também. Exato, e tá lá. E, por exemplo, uma das coisas que eu mais vi na empresa, de modo geral, quando eu trabalhei em empresa, eu trabalhei 11 anos para, enfim, várias empresas. E aí tem essa questão de, por exemplo, a pessoa não atingiu o objetivo que ela queria, ou ela tá no mesmo cargo há 2, 3 anos, e aí aquela pessoa nova que chega é aquela questão, olha, vai demorar para você se desenvolver aqui, se fosse você ia procurando outros empregos, enfim, faz entrevista, manda currículo. Tem essa questão de que a pessoa não conquistou o que ela queria, mas o outro também não pode conquistar, porque ela vai se sentir ainda mais inferior, né? Então tem toda essa questão de que a gente cresceu numa sociedade de que o outro, né, não pode ser mais feliz ou não pode ter mais que a gente não pode torcer. A gente tem que incentivar que a pessoa tenha menos para que ela tenha o mesmo tipo de vida que a gente para pertencer àquele mesmo nível de vida social. Então, a gente consegue ver isso nas escolas, enfim, tanto nos bairros, a questão de comportamento das pessoas. De que quando uma pessoa sai do bairro para morar em outro lugar, é metida, enfim, não... Esqueceu das origens. Não tem gratidão para nós da raiz aqui, continuar na comunidade. Eu sou do centro de São Paulo e agora eu moro na Zona Leste por causa do Arena Corinthians, que a gente dá aula para os jogadores. E eu percebi nitidamente, a família do meu marido é da Zona Leste. Eu percebi, eu falo com propriedade. Eu não volto para o centro de São Paulo, porque 3 vezes mais de preço, eu não sou idiota. Eu vou continuar na periferia, eu gosto do fluxo da favela, eu gosto de comunidade, eu curto isso. Eu sou meio, acho que na outra vida eu vou favelar. Eu gosto. Mas existe um lance de diferença muito grande.
Nos shoppings do centro de São Paulo, todos os cinemas, o inglês tem legendado os filmes, não existe dublado. E nas periferias eu não achei um shopping, e eu coloco aqui, Aricanduva, Itaquera e até o shopping Tatuapé, que o filme seja legendado. Todos são dublados. Isso é criminoso, porque a pessoa não quer ler, ela já não quer ler, ela quer vida fácil. E aí essa pessoa que quer a vida fácil, né, Dai, tanto na sua área quanto na minha, ela não chega a lugar nenhum, em nenhuma área da vida. Infelizmente, eu vou ficar naquele nível de vitimismo no sofá, então vamos ver onde é que dá para fazer um dinheirinho melhor. E tá, eu faço Exato. Existe. Eu faço que dá, aquele curso, eu vou copiar a profissão do meu pai e da minha mãe, enfim, e assim tá bom, é uma zona de conforto. Sabe que existe uma síndrome, né, da coitadinha ou do coitadinho, de que, de fato, as pessoas gostam da vitimização. Ela gosta e ela se sente bem reclamando de alguma área da vida. Para você ter uma noção do como a gente é afetado mentalmente, psicologicamente, emocionalmente em relação à sociedade. Então, por exemplo, existe, de fato, pesquisas, enfim, clínicas de verdade, que se algumas pessoas com os casos mais elevados, se ela ficar pouco mais de 30 minutos sem reclamar de alguma coisa, ela sente angústia. E, de verdade, existe, enfim, não só a questão da angústia, mas aquela trava para o choro sair. Tem problema respiratório, para você ter uma noção. Ela começa a sentir aquelas crises de ansiedade quando ela não reclama de alguma coisa. Para você ter a noção do quanto a gente é afetado em relação às crenças, os padrões que a gente vive. Então, todos os ites, sinusite, rinitis, todos os ites em inglês é allergy. E allergy tem a ver com a vida. A pessoa que está alérgica a isso, lá nos Estados Unidos, as pessoas já falam, tem alguma coisa da sua vida que você não está curtindo. E eles já são elevados nesse nível. Eu falo muito americano, eu morei lá, mas são elevados nesse nível. A gente é um pouquinho atrasado, chega depois de 10 anos as coisas aqui pra gente, né? Vamos tentar entender essa parte. Sim. Conexão. Gente, que incrível. Só da pessoa falar uma coisa dessa em relação a... Tem alguma área da sua vida que não tá legal. E aqui a gente não tem esse estímulo, né? Olha, você não tá bem, enfim, né? Tem alguma coisa acontecendo. Nunca é uma questão emocional. As pessoas sempre associam a saúde, né? A gripe, sei lá, sistema imunológico, toma vitamina C, enfim, essas coisas. Mas geralmente o último caso é emocional. E aí, nessa pandemia, com a questão do isolamento social, muitas pessoas descobriram que tinham crises de ansiedade, algumas mais leves, outras mais moderadas. E aí sim, agora algumas estão começando a cuidar e a olhar para esse lado. Mas antes da pandemia, imagina, você falar que tinha ansiedade, as pessoas tinham vergonha de falar que tinha ansiedade, de falar que tinham medo de alguma coisa, que tinha algum trauma. Então, porque na doença ela ainda não consegue fazer um curso, ela não consegue fazer um negócio para saúde, ela está ainda na doença. Depois que ela sai desse tom emocional, eu quero ser saudável, isso não me atinge, aí ela vai buscar, então agora eu quero ser feliz no relacionamento, agora eu vou falar uma segunda língua, e agora eu vou fazer isso. Né? É interessantíssimo. Dai, eu vou te dividir agora, para a gente estar chegando no final, a diferença dos dois tipos, das escolas normais físicas, trabalhei em todas elas, e como o método do ser humano é o seguinte, a informação é X, vamos colocar ela em 3X. Então, a informação pode ser dada em 1 ano, eu vou dar em 3 anos, que é para angariar a mensalidade, juntar 10 cabeças num grupo e fazer dinheiro. Eu tive treinamentos assim, como área de marketing, de teacher, de coordenação. Então, ali é ensinado a ler e escrever, e depois falar e ouvir. E a escola, você pode falar muito dos nomes, mas a pessoa que quer falar inglês, ela é igual um bebê. Ela precisa falar e ouvir primeiro, igual um bebê, e depois escrever. Não é como escreve, é como se fala. Sim. E tudo isso que você falou, a nossa conversa tem a ver com isso, porque é a inversão dos valores. Então, um professor particular que cuida personalizado, a gente sabe a metodologia certa, que é falar e ouvir primeiro para depois ler e escrever. E a escola inverte para demorar mais. E eu te digo mais, a religião pode fazer isso também, ele caminha para uma centelha divina,
mas ele também é uma barra de access que resolve, ele faz a campanha aí de 12 domingos, né? Exato. Não quero colocar, julgar, mas tem os processos, todos os processos podem ser curtos. As pessoas que fazem eles ficarem longos. Você não acha isso? Eu fiquei 32 dias viajando na Europa. E eu falei assim, pra ficar mais fácil, porque eu tava com medo em relação às coisas do visto, eu falei, vou pagar um curso. E aí, de 20 dias, porque eu queria realmente viajar e conhecer os lugares, pra ver. E eu falei, gente, há anos atrás eu fiquei 6 meses numa escola tradicional, que eu achei horrível a metodologia dessa questão de escrever, enfim, e de ler, sendo que muito tempo depois eu falei, gente, mas como que uma criança aprende a falar, né? Com os outros idiomas tem que ser da mesma forma. E aí, quando eu fui para essa escola, eu fui para Londres. E aí a professora começou a falar e ela falou disso, né? Ela falou assim, gente, eu não quero prender vocês aqui. Ela falou assim, eu não dou aula em escolas porque eu gosto da escola, eu dou aula porque eu quero ensinar como eu aprendi. E aí ela começou a falar, ela falou assim, olha, eu acho que para você começar a entender e para falar bem, ela falou assim, de 6 meses a 8 meses para você, né, ir treinando a audição e tudo mais. Ela falou assim, mas jamais. Ela falou assim, eu acho triste ver alguns alunos dos outros países falando que passam 5 anos para aprender inglês. Eu passei 6 meses, 6 anos de mensalidade. Meu pai deixou um carro na escola. Gente, querida, foi o máximo falar com você. Esse papo ergueu várias áreas da vida, incluiu o inglês, incluiu as áreas pessoais e profissionais. A gente está mudando a vida de muita gente. A maioria do pessoal vai assistir essa live à noite, vou deixar gravada no IGTV, tá bom? Você vai continue voando, influenciando pessoas a serem melhores. A gente cuida da gente para depois ajudar os outros. Para os outros, exato. Foi ótimo, amei. Cuidando de mim para poder abrir aqui também, né? A gente tem todo um processo. Vamos ajudar cada vez mais as pessoas que precisam. Isso é muito importante. Quem tem ouvidos, que ouça, não é mesmo, querida? Exato. E que aprendam, né? E que estejam abertos para receber as informações, tanto numa questão mais emocional, quanto numa questão profissional, quanto o inglês. O inglês é mais que profissional, na verdade, né? Uma coisa. Eu sinto como algo pessoal também, de você poder viajar e falar com quem você quiser, sem precisar de tradutor, sem precisar de um Google Tradutor ou de algum aplicativo. O fato de você conseguir falar abertamente com outras pessoas de outros países, gente, é incrível, é completamente gratificante. Tesão. E dá para ter tesão em todas as áreas da vida. Você pode ter um orgasmo gastronômico ao comer, um orgasmo profissional ao fechar um contrato, um orgasmo ao falar. E todos os orgasmos, não é só sexual. A pessoa acha que é só sexual. A vida é feita de... beleza, não vou falar mais não, senão, querida, muito obrigada, viu? Valeu, Dai, thank you very much. Bye, bye. Success for you. Thank you. Gente, muito obrigada para quem ficou com a gente. Vou colocar essa live no IGTV. Olha só como o pessoal e profissional retoma na língua. E sexta-feira, meio-dia, eu tô de volta com algum aluno para dar aula de inglês de verdade, hein? Bye, bye.